Paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Queridos e amados, querido e amado ouvinte, querido e amado irmão, eu quero trazer uma palavra para você, falando daquilo que eu contesto muito, que é a política. Com muita tristeza que eu tenho que acompanhar os noticiários, né? Eu acompanho as notícias para poder editar os vídeos e trazer para vocês. Eu entristeço muito e muito triste estou devido de ver a situação que está no nosso país. A situação que está no nosso país, não só nosso país, mas o mundo, caminhando para uma decadência total. Queridos, é o cumprimento da Escritura e não tem como parar, não tem como impedir isso. O propósito da minha fala, da minha palavra, ou do que eu estou trazendo para você aqui é alertar, é mostrar a realidade. E dentro desse contexto que eu vou falar para vocês, eu quero dizer a vocês que eu sou antipolítica. Por que eu sou antipolítica? Porque é um reino terreno, é um reino dos homens, é um reino caído, um reino que está programado para ser destruído. Está escrito. Tem uma mensagem, ou tem um versículo, uma palavra que diz que nós devemos possuir como se não possuísse, comprar como se não comprasse, casar como se não casasse, porque a nossa vida aqui é passageira. E eu tenho falado sobre o reino desse canal, que é o nosso canal com esse nome novo, Matrix, a luz da ilusão, que quer dizer que nós vivemos uma Matrix que vai ser destruída, uma luz falsa. E quando nós falamos em luz, nós observamos pela letra, pela palavra, pelo que é falado e escrito. A palavra diz que a palavra de Deus diz que a palavra dele é luz para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Ela nos ensina, nos direciona, nos mostra a verdade, nos clareia. Só que no mundo dos homens, essa letra, ela é morta, ela não é eficaz, ela não é viva. E ela é uma luz falsa. Ela é uma luz da ilusão. Ela é uma luz que ilude. Igual aquela luz quando você acende lá no mato, lá na chácara, e então ela atrai muitos insetos. E ali eles acabam vindo e se batem até cair, até morrer. É uma luz que destrói, não é a luz que dá vida. É a luz da ilusão, é a luz da morte. Assim é a palavra do homem, assim é a palavra do engano. Assim é regido esse mundo por uma doutrina ou doutrinações de uma era que virá ao fim, a era do fim. A igreja do Senhor Jesus, a fiel verdadeira, ela não compactua com o mundo, ela não ama o mundo, não ama essas coisas do mundo. A igreja de Cristo busca a pátria vindoura. A igreja de Cristo sabe que ela é forasteiro que está de passagem aqui. A igreja de Cristo busca o reino dos céus. A igreja de Cristo espera a pátria que está nos céus. A igreja de Cristo, o povo de Deus, busca as coisas que são de cima, não as que são da terra. Ah, irmão, mas eu vivo na terra. Sim, você vive, eu vivo, toda a humanidade vive.
mas é por um período de tempo. Estamos de passagem, é isso que diz a Escritura. Jesus tem promessa aos seus filhos e ao seu povo. Promessa de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mas também tem promessa dele que vai se cumprir na vida dos ímpios, dos homens maus, dos desobedientes que não obedecem a mensagem e nem a Escritura. A promessa para os fiéis é novos céus, nova terra, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A promessa para os ímpios é lago de fogo, é perturbação, enfim, é o juízo de Deus. As sentenças de Deus virão sobre eles neste tempo e no porvir da eternidade, daqueles que partirem sem Jesus. Então nós observamos hoje uma igreja morna. Aquela igreja morna lá de Apocalipse, hoje ela está muito mais adormecida, muito mais maior, mais grande, e continua sendo morna. Você observa essa semana sobre as matérias que estão nos jornais, daquele que foi até mesmo também já tirado de suas sentenças, arquivar seus processos, que é aquele que era da Assembleia de Deus, ou que era a Assembleia de Deus, que foi presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. E tem um ditado que diz que filhinho de peixe, peixinho é, não é? Pois é, isso é real e é verdade, é um ditado que cabe bem aqui no que eu vou falar. Então esse Eduardo Cunha, que foi condenado por corrupção e um monte de coisa que vocês sabem, hoje é deliberado. Ele deu uma entrevista depois que foi, arquivar seus processos, e então lá ele colocou quem? Colocou sua filha, o Peixinho. E o Peixinho foi lá nas eleições e o povo brasileiro votou para ela. E ela está lá como deputada. E ela, como deputada, fez o quê? Fez um projeto para criminalizar aqueles que falarem a verdade contra os erros dos corruptos. Ela fez um projeto que vai dar acho que de 2 a 4 anos para aqueles que falarem a verdade dos corruptos. Aqueles que propagarem que aquele homem fez isso e aquilo, acabou defraudando a nação, o povo, enfim. Então esses que falarem vão ser processados. Ela fez a lei, ela fez o projeto, eu vou deixar aí o nome do projeto. Ela fez o projeto e eles votaram na Câmara dos Deputados e foi aprovado com a maioria. Então, dentro desse contexto, você vê que o que governa nós, a maioria são maus. A maioria são corruptos que têm, como se diz, eu ia falar rabo preso, mas não é, né? Aquele, não é rabo preso, é o grampo lá, que ele pendura a roupa, preso. Eles têm o rabo preso, sim, com o Supremo, com a justiça eleitoral, com a justiça, enfim, todas as esferas de justiça, eles têm problemas. E ela fez o projeto, levou à Câmara dos Deputados, e eles votaram e aprovaram prisão de até 4 anos para aqueles que falarem a verdade, que eles foram presos, que eles são corruptos. Não, eles não querem que falem.
Senado. Aí, meu amigo, Lula domina de vez o sistema dentro do Senado. Se bem que já dominou, você sabe que dominou. E vai dominar de vez, e já dominou também o STF, e vai estar STF e Senado. E aí é só questão de tempo até ver o que acontece com Lira. Tem mais matéria para vocês aqui. Ó, matéria do UOL Notícias. Vamos falar do Cristiano Zanin, que vai ser empossado logo. Eu não vou nem falar da sabatina, porque essa já tá ganha, tá? No STF, o advogado do Lula dentro do STF, com o apoio do PT, com o apoio do partido do Bolsonaro, também do PL. Não tô aqui para passar pano, o PL vai votar a favor do Zanin. Mas presta atenção, o Randolph Rodrigues disse o seguinte: Zanin terá 62 votos no Senado, ou seja, ele precisava de 41, já tem garantido que definiu voto nele 62 dos 81 senadores. Ou seja, de 81, só 19 não acha que é um abuso, um absurdo, uma coisa sem noção, um presidente colocar o seu advogado dentro do STF. E aqui, eis que Damares Alves, eu fiz crítica ontem, estou fazendo agora novamente, e eu sei que vai ter gente que vai ficar com raiva do que eu tô falando, mas tudo bem, eu não vou me furtar aquilo que eu acredito. A Damares diz que gostou muito do Zanin. Depois de afirmar que sequer receberia, ela falou que gostou muito dele e que vai repensar o voto, vai mudar os planos dela. Pois é, teve gente que não gostou. Eu, por exemplo, sou um dos que não gostei. E também teve um que não gostou, que também é senador, que não é um mero mortal como eu, né? Se assim podemos dizer. O Magno Malta. Ele escreveu o seguinte: estão me perguntando se vou receber Dr. Zanin em meu gabinete. Não vou, também não votarei a favor do seu ingresso no STF, pois acredito que é impossível separar um homem de suas convicções. E as convicções dele como advogado, nós já sabemos. Seria uma luz no fim do túnel se todos pensassem dessa maneira, mas infelizmente a gente já constatou que nem todos pensam assim. Então, dou meus parabéns ao Magno Malta, que fez uma postura de homem séria ao falar uma coisa para o seu eleitor e cumprir isso, mesmo que isso vale custar caro. Então preste atenção no que eu vou te falar. Isso vai custar caro para o senador. Vai custar caro. Porque depois que o Zanin já estiver no STF, essa conta vai ser cobrada do Magno Malta. Afinal, uma das primeiras notícias que a gente trouxe foi uma conta já sendo cobrada do Marcos Duval. Afinal, se não se dobra o sistema de quebra. É assim que funciona. É assim que funciona. Aqui você tem que ser igual um bambu. Preste atenção. Eu ouvi essa frase dentro do Congresso Nacional uma vez. Um deputado me falou isso. Para mim, um cara genial. Delegado Antônio Furtado, do Rio de Janeiro. Para mim, um deputado ímpar, dos poucos que pisaram no Congresso e não conseguiu se reeleger. Mas presta atenção no que ele falou. Ele falou, às vezes, aqui dentro os parlamentares se tornam um bambu. Para não quebrar, eles se dobram com o vento. O vento é o sistema. Não é isso que tem que ser feito. Ele tem que ser como um tronco de aroeira. Não se quebra com o vento de forma tão fácil. Ele resiste ao máximo que consegue. E é assim. E é assim. O problema é que agora nós não estamos enfrentando o vento. Nós estamos enfrentando furacões. Furacões. Mas a gente não pode entregar o ouro. A gente não pode simplesmente entregar o ouro de mão beijada. Se assim fosse, quando houve a fuga do povo do Egito, eles seriam simplesmente se entregado, sido entregues. Levou anos, mas aconteceu. A grande questão é, desistir não é uma opção. Apesar de ter dificuldade em acreditar, a fé vai além do credo, vai além de simplesmente acreditar naquilo que os olhos mostram. A fé é um acreditar espiritual. E é isso que eu acho que o brasileiro precisa hoje. Com certeza é isso. Hoje eu estava conversando com um amigo nosso aqui de Ribeirão Preto e da área da saúde.
E ele mesmo falou, tá desanimado. Já não quer mais saber das notícias. E não é assim que a coisa funciona. A gente precisa saber. Por mais que doa, por mais que seja difícil, você precisa saber da doença para tratá-la. Ou você vai ser pego com a enfermidade e não vai conseguir solucionar isso depois se deixar ela se alastrar muito. Então, meu papel eu estou fazendo. O terrivelmente evangélico hoje está articulando com os evangélicos para que recebam o advogado do Lula. O sistema já está todo dominado. E agora a mídia já começa a perceber isso. Vai resolver? Não sei. Acompanhe a cena dos próximos capítulos que dá medo de saber o que pode acontecer. Mas a gente vai continuar trazendo para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Desculpe ser muito realista com vocês, mas é o Brasil de fato que a gente conhece, tá bom? Grande abraço.